Imagine sair de casa para fazer uma visita oficial. Entrar em um carro aberto, acenar para a multidão e, poucos minutos depois, 2 disparos mudarem completamente a história da humanidade. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. No dia 28 de junho de 1914, um arquiduque foi assassinado em uma cidade chamada Sarajevo. À primeira vista, parecia apenas mais um atentado político. Mas aquele assassinato desencadeou uma sequência de acontecimentos que envolveria dezenas de países, colocaria milhões de soldados nos campos de batalha e causaria uma guerra que deixaria marcas profundas no século XX. A pergunta é: como a morte de apenas uma pessoa conseguiu colocar praticamente toda a Europa em guerra? Para entender essa história, precisamos voltar alguns anos no tempo. Porque o mundo já estava muito mais perto do caos do que qualquer pessoa imaginava. O mundo antes da guerra. No início do século XX, a Europa vivia um período de crescimento econômico, avanços tecnológicos e expansão industrial. À primeira vista, tudo parecia caminhar para uma era de prosperidade. Mas, por trás dessa aparência, existia uma enorme tensão. As grandes potências disputavam influência, territórios e poder. O Império Alemão crescia rapidamente. O Império Britânico dominava os mares. A França ainda sonhava em recuperar territórios perdidos décadas antes. O Império Russo buscava ampliar sua influência no leste europeu. Enquanto isso, o enorme Império Austro-Húngaro enfrentava conflitos internos cada vez maiores. Era como uma sala cheia de barris de pólvora. Faltava apenas uma faísca, e ela estava prestes a surgir. As alianças. Nenhum país queria ficar sozinho caso uma guerra começasse. Por isso, foram criadas alianças militares. Se um fosse atacado, os aliados também entrariam na guerra. De um lado estavam Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Do outro, França, Rússia e Reino Unido. Na prática, isso significava que um conflito local poderia rapidamente envolver praticamente toda a Europa. Era um sistema extremamente perigoso. Mesmo assim, poucos imaginavam que ele seria colocado à prova tão cedo. O homem que não sabia que ia mudar o mundo. O herdeiro do trono austro-húngaro era o arquiduque Francisco Ferdinando. Sua visita à cidade de Sarajevo tinha um objetivo político: demonstrar a presença do império em uma região marcada por fortes movimentos nacionalistas. Para muitos habitantes, aquela visita era vista como uma provocação. Entre eles, existiam jovens dispostos a matar por aquilo em que acreditavam, e um deles carregava uma pistola no bolso. Seu nome era Gavrilo Princip. Ele tinha apenas 19 anos e mal podia imaginar que, em poucas horas, seu nome seria lembrado em livros de história no mundo inteiro. O plano. Na manhã de 28 de junho de 1914, vários conspiradores se espalharam pelas ruas de Sarajevo. Cada um ocupava um ponto diferente do trajeto que o arquiduque faria. O plano parecia simples. Quando o carro passasse, um deles deveria atacar. Mas executar um plano e fazê-lo dar certo são coisas completamente diferentes. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma sequência de coincidências tão improváveis que até hoje parece ficção. O atentado. Naquela manhã, o arquiduque Francisco Ferdinando seguia pelas ruas de Sarajevo em um carro aberto. O clima era aparentemente tranquilo. Moradores observavam a passagem da comitiva, enquanto autoridades acompanhavam a visita. Mas, escondidos entre a multidão, os conspiradores aguardavam o momento certo para agir. Então, aconteceu a primeira tentativa. Uma bomba foi lançada contra o carro do arquiduque. Por um instante, parecia que o plano havia dado certo. Mas a bomba ricocheteou na parte traseira do veículo e explodiu apenas alguns segundos depois.
atingindo o carro que vinha logo atrás. Várias pessoas ficaram feridas. O arquiduque escapou ileso. O atentado havia falhado, ou pelo menos era isso que todos imaginavam. Mesmo depois da explosão, Francisco Ferdinando decidiu continuar a agenda. Mais tarde, resolveu visitar os feridos no hospital. Para isso, sua comitiva precisou alterar o trajeto. Foi então que aconteceu uma das coincidências mais impressionantes da história. O motorista recebeu instruções confusas e entrou por uma rua errada. Ao perceber o erro, reduziu a velocidade e tentou fazer a manobra para voltar. Mas o carro parou exatamente em frente a um dos conspiradores, Gavrilo Príncipe. Ele já acreditava que o plano tinha fracassado. De repente, o homem que ele pretendia matar estava a poucos metros de distância. Era uma oportunidade impossível de imaginar. Sem hesitar, Príncipe sacou sua pistola e disparou 2 vezes. Um tiro atingiu o arquiduque Francisco Ferdinando. O outro atingiu sua esposa, Sophie. Poucos minutos depois, os 2 estavam mortos. Naquele momento, ninguém fazia ideia de que aqueles disparos mudariam o destino do mundo. O efeito dominó. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente pela Europa. O Império Austro-Húngaro responsabilizou a Sérvia pelo atentado. Um mês depois, declarou guerra. O que parecia um conflito localizado logo saiu do controle. A Rússia mobilizou seu exército para defender a Sérvia. A Alemanha declarou apoio à Áustria-Hungria. Em seguida, declarou guerra à Rússia e à França. Quando tropas alemãs invadiram a Bélgica, o Reino Unido entrou no conflito. Em questão de dias, toda a Europa estava em guerra. O sistema de alianças transformou um atentado em um conflito mundial. Uma guerra como o mundo nunca tinha visto. O que muitos acreditavam que terminaria em poucas semanas, acabou durando 4 anos. As trincheiras se espalharam por centenas de quilômetros. Milhões de soldados enfrentavam lama, fome, doenças e bombardeios constantes. Novas armas, como metralhadoras, tanques e gases tóxicos, tornaram o conflito ainda mais mortal. Ao final da guerra, milhões de pessoas haviam perdido a vida. Impérios desapareceram. Fronteiras foram redesenhadas. E o mundo jamais voltaria a ser o mesmo. Tudo começou com um único momento. Uma esquina, um carro, um jovem de 19 anos e 2 disparos. À primeira vista, parecia apenas mais um assassinato político. Mas aqueles poucos segundos desencadearam uma reação em cadeia que mergulhou o planeta na maior guerra que a humanidade já havia visto até então. Às vezes, a história não muda aos poucos. Ela muda em um único instante. E foi exatamente isso que aconteceu em Sarajevo.